Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar um pouco sobre o encorajamento que edifica. Sim, é muito importante. Eu quero ler uma passagem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, primeiramente na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora eu vou ler noutra tradução, noutra linguagem, que é portuguesa, né? Bíblia portuguesa, que diz o seguinte: pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E ainda tem outra que diz, né, outra tradução que diz: consolai-vos, em vez de exortai-vos. Outra ainda diz: encorajem-se. Então, veja bem, a primeira coisa que nós devemos fazer, né, quando recebemos Cristo no centro da nossa vida, no nosso coração, onde o Espírito de Deus vem habitar na nossa vida e nos usar como parceiros, como colaboradores, né, com Ele nesse grande projeto fantástico, maravilhoso. Então você foi chamado, você foi escolhido, você é um eleito para trabalhar em unidade com Ele. Deus poderia fazer tudo sozinho, muito melhor, mas Ele deseja, assim, ao seu prazer, fazer em unidade conosco, mesclado, em um só, somos um. Paulo diz, quando o Espírito vem habitar em nosso espírito, somos um com Ele. Deus quer viver em unidade. Paulo também usa o termo o corpo de Cristo. Agora você pensa um pouco, a cabeça, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E cada um parte desse corpo, um organismo vivo. Isso é tremendo, isso é glorioso. Onde o cabeça, onde é Cristo, enviou o Espírito, onde é o Espírito nos guia, nos conduz. E vivemos em unidade com Ele, né? Senão não tem vida. E também um com o outro, senão também não tem vida. Você pode tirar uma mão, tirar um pé, ou um dedo sequer, não vai ter mais vida se você tirar do corpo, né? Então veja a importância de estarmos inseridos no corpo de Cristo, inserido na família de Deus, né? É muito importante, que nem Jesus fala do ramo e da videira, é a mesma coisa, a mesma comparação. Se você corta um ramo da videira, ela seca, ela não tem mais vida nela, não tem mais seiva. Precisa estar na videira, né? E ainda produzindo, né? Para que o agricultor, que o Senhor sempre continue limpando para produzir mais fruto, ele diz, né? Vamos então voltar ao texto aqui tão importante para nós hoje. Veja bem, aqui diz: consolai-vos, pois, uns aos outros. Ou nessa outra tradução aqui, exortai-vos uns aos outros, né? Então, muito importante, Deus, quando criou a humanidade, lá no princípio, Ele olhou para o homem e disse assim: não é bom que o homem esteja só, né? Ele precisa ter um auxiliador, ele precisa ter um companheiro, ele precisa ter uma pessoa junto. Então, Deus deseja e planejou família. É ali que nós somos transformados, purificados, né? Exortados, corrigidos, né? Que tremendo isso, né? Imagina se a pessoa estivesse errada e ela fosse caminhar errada a vida toda e ia acabar com a vida. Talvez ia se autodestruir. Mas se tem alguém perto, vai ver: não, 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 cuidado, cuidado do perigo. É um alerta, exorta, chama atenção, logicamente com amor, com muita graça, não é verdade? Pois bem, não brigando, não discutindo, não contendendo, mas ajudando, exortando no sentido de ajudar, de cooperar nesse projeto e propósito de Deus. Quando Deus fez a auxiliadora para o homem, é para cooperar, para ajudar. Deus viu que ele não podia ficar sozinho. Ele precisa ser consolado, ele precisa ser exortado, ele precisa ser ajudado.
E assim todo ser humano precisa viver em família e principalmente ser atraído, certa fase, época da sua vida, mesmo vivendo uma família natural, ser inserido na família espiritual, na grande família de Deus em toda a terra, para receber a vida de Deus, para fazer parte do organismo vivo, fazer parte do corpo de Cristo, que Deus quer usar para estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus em toda a terra. Amém, amados? Então, voltamos aqui ao texto. Mas não é só exortar, só corrigir, só repreender. Não, mas também diz aqui, edificar. Né? Veja bem o que diz aqui. Ó. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Precisamos ser edificados. Então, por isso que precisamos continuar essa unidade, né? Viver em comunhão, viver em família, como uma criança, né? Ela é edificada através de palavras de bênção, proferida pelos pais, pela palavra de Deus, pelo ensino, como o provérbio diz, ensina a criança de pequena, nem depois de velha ela esquecerá. Então vai instruindo, educando, orientando, né? Alimentando ela naturalmente também, para crescer de uma forma saudável, não só espiritual, mas no emocional, também fisicamente, para que possa ser realmente um santuário de Deus logo, logo, quando ela crescer, quando tiver entendimento, quando vê o testemunho dos pais, né, vivendo a vida de fé, vivendo, expressando Deus através das virtudes gloriosas de Cristo no dia a dia, ela se apaixonar por Jesus também desde pequena, e quando chegar a certa idade, já tiver uma consciência formada, poder se decidir, eu não vou querer seguir o curso do mundo, eu vou querer seguir esse Jesus dos meus pais. E aí crer e ser batizado, ser salvo, e também fazer parte do corpo de Cristo, do organismo vivo de Deus, também cooperador nessa obra maravilhosa de Deus, estabelecendo o reino de Deus, a vontade de Deus em toda a terra. Tremendo isso. Veja bem, então, como segue, edificai-vos uns aos outros, como também a fazer. Então, veja bem, assim nós devemos continuar fazendo. Se você não está ali, assim, alinhado, então peça ao Espírito Santo, ele te ajuda. Procura a família de Deus, procura a igreja viva, verdadeira, que crê num Cristo vivo, ressurreto, que vive a palavra, praticando, obedecendo, né, a palavra de Deus, vivendo em submissão e obediência, temor e tremor diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? E veja o testemunho, porque Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto como em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então observe o fruto do Espírito, o testemunho. Jesus diz, pelos frutos vos conhecereis. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Né? Que mais pessoas também venham serem encorajadas, né? Encorajamento que edifica realmente as suas vidas. Esse encorajamento, essa ajuda, como diz aqui na outra linguagem, né? Na linguagem fácil de ler, né? Diz assim, por isso encoraje-se e fortaleçam-se uns aos outros, assim como vocês estão fazendo agora. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor, porque tu realmente estás operando. O teu Espírito está se movendo agora na mente, nos corações. Meu Deus, para tornar realidade essa palavra hoje, a partir de hoje, Senhor. Senhor, que sejam realmente exortados e edificados, Senhor amado, em Cristo Jesus, meu Deus. Também sejam instrumentos para as pessoas à sua volta, Senhor, a exortar também com amor e edificá-los, Pai. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.